O ser humano não dá para a gente fazer checklist com eles, né? Quer dizer, não é uma pessoa que você vai lá e faz, tem isso, tem isso, tem isso, então é isso. E numa perspectiva que eu trabalhava com os profissionais, assim, escutem, parem de interpretar. E eles interpretavam, eu falava, para gente, o que vocês estão interpretando? Escuta a pessoa. Muitas vezes até os meus estudantes falam assim, mas a criança fala, professora, claro, se você dá espaço. Ela fala desde o útero. Mas é um espaço no sentido do que ela quer falar, não do que você quer ouvir. Exatamente. E até o que a gente vê nas mídias sociais, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo bem. E eu não estou bem, de repente. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar representando essa única faceta de mim mesmo, que é eu bem. Não existe um padrão único e absoluto, ou uma verdade única e absoluta de como as pessoas devem e precisam ser. Mas isso é sentido como fracasso. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas com novidades toda quarta-feira. E este mês nós estamos aqui com a campanha do Setembro Amarelo 2024, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Todos os convidados do mês, toda quarta-feira, teremos um convidado falando sobre o tema saúde mental e prevenção ao suicídio. A campanha de Setembro Amarelo acontece de 1 a 30 de setembro, sendo que o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações toda semana com antecedência, comentar e curtir. E vem com a gente toda quarta-feira, Setembro Amarelo 2024. Se precisar, peça ajuda. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para conversar comigo, falar sobre carreira, sobre trabalho, sobre saúde mental e de modo muito especial sobre a questão da campanha do Setembro Amarelo, que acontece esse mês de 1º a 30 de setembro, tendo seu ápice no dia 10 de setembro, que é considerado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Doutora Leliane Moreira, psicóloga, psicanalista, coordenadora e supervisora em cursos de psicologia. Leliane, é um grande prazer recebê-la. Sinta-se em casa, a casa é sua. Muito obrigada, Guilherme. Muito feliz de estar aqui contigo, com as pessoas que estarão nos ouvindo e vendo, para conversarmos de um assunto tão importante em termos de prevenção e de cuidado com as pessoas em geral, e num momento que é sempre, não sei se sempre, mas delicado. Não é? E fico muito feliz, estou muito contente de estar aqui. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Eu sempre começo o bate-papo pedindo para a convidada falar um pouco de quem é essa pessoa que está aqui. Por quê? Em geral, a gente traz profissionais aqui das mais variadas áreas e tem aquele mito de que o artista, ou o psicanalista, ou o psiquiatra é aquela pessoa apartada de si mesmo, né? Ou seja, não, só existe a figura do profissional. Sim. Então eu sempre começo pedindo, conta um pouco quem é você, onde nasceu, família, enfim, um pouco da tua história pessoal aí, para situar os nossos ouvintes, aí, os nossos espectadores. Sim, bacana. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, mas vim para São Paulo quando os meus pais se mudaram para cá, muito pequena, com 8 anos de idade. Então, desde então, moro em São Paulo, construí minha vida social, profissional e das relações humanas aqui. Gosto muito de São Paulo, adoro o Rio de Janeiro, tenho uma boa parte da minha família que vive lá no Rio, faz muito tempo, por sinal, que não estou indo para lá, preciso ir, por sinal. Hoje minha mãe faz 88 anos. Olha, parabéns para a doutora Gislaine. E ela está muito feliz, trabalha na área da educação há quase 70 anos, é uma pessoa dedicada a isso, e aprendi muito com ela a estar no mundo cuidando das pessoas, olhando para as pessoas, entendendo as pessoas. Ela sempre disse que eu era uma pessoa, desde bebê, muito observadora e muito curiosa. E eu penso que isso foi um mote para mim, né, quando eu fui buscar psicologia, quando eu fui buscar psicanálise, como meios, né, de incrementar essa minha, vamos dizer assim, habilidade ou competência, não sei, pessoal, particular. E aí penso que essa observação, essa investigação, essa curiosidade de conhecer o mundo e conhecer as pessoas e como elas são, é o que me mobilizou para a área profissional. Gosto de pessoas e penso que as pessoas são fundamentais na vida da gente. É graduada em psicologia pela PUC São Paulo, né? Sim, pela PUC.
Já há 38 anos. Olha, aos 38 anos. Foi ontem, parece que foi ontem, né? Parece, Guilherme. Em alguns momentos eu paro e falo assim, gente, tem tanta coisa ainda por conhecer, por fazer, por aprender. Parece que foi ontem. Eu gosto muito dessa área. O tempo passa rápido, muito rápido. Desde então você vem atuando profissionalmente como psicóloga, além de outras atribuições. E nesse percurso você acabou enveredando por formação em psicanálise, supervisora e coordenadora de cursos de psicologia. Sim. Conta um pouquinho pra gente desse percurso, como é que foi chegar até a psicanálise. Eu comecei... Minha mãe é psicanalista, né? Então, de alguma maneira, tem isso dentro de casa, né? E desde sempre gostei da forma do Freud pensar, da Klein, do Winnicott, e fui me enveredando por aí. Mas, assim, eu emendei a graduação já com a formação como psicanalista no Instituto do SED, Sapientia, aqui em São Paulo. Depois no mestrado lá na PUC, em Psicologia Social, mas com uma temática da psicologia clínica. E o doutorado já foi na linha do meu trabalho atual com crianças e adolescentes, que é um trabalho de atendimento compartilhado, né? Que eu chamo de consultas terapêuticas com pais e filhos, em que os pais e as crianças ou adolescentes têm um trabalho conjunto comigo e não em separado. A psicanálise me encanta na medida em que ela entende que o ser humano é multideterminado, por um lado, claro, mas principalmente determinado pelo inconsciente por algo que escapa ao nosso controle, que escapa à nossa consciência ou à nossa exigência de ocupar ou de se ocupar, como se a gente pudesse, vamos dizer assim, dar conta de si mesmo numa completude. Então, nesse sentido, ela instiga para mim um entendimento do ser humano como algo que não está pronto e nunca estará pronto, fechadamente, ou de forma absoluta, melhor dizendo. E nesse inteirinho eu entrei na área de educação como supervisora clínica, tanto no consultório, mas principalmente em diversas instituições de ensino superior, na coordenação também, na formação de psicólogos, né? E na formação de psicólogos que também tenham essa pegada, que busquem um desenvolvimento desde o início e para o resto da vida profissional, vamos dizer assim, que tenham essa possibilidade de entender que não é o ser humano não dá para a gente fazer checklist com eles, né? Quer dizer, não é uma pessoa que você vai lá e faz, tem isso, então é isso. E aí a técnica ou o tratamento é isso. Quer dizer, eles têm uma história de vida, as pessoas têm uma história de vida, né? E um ambiente, e uma cultura, e uma sociedade. Então, tudo isso precisa estar correlacionado para cuidarmos de pessoas. Qual que foi a temática do teu mestrado na PUC? Na PUC, o meu mestrado foi sobre a linguagem, o nome do mestrado é da linguagem do senso comum à linguagem do diagnóstico. A reinterpretação da queixa pelo psicólogo. Só o título é um livro, né? É um livro. E, por sinal, estou produzindo esse conteúdo para publicar. Tenho artigos publicados, mas não tenho a dissertação em si publicada. Estou trabalhando nisso agora. E aí a perspectiva era essa, o quanto o psicólogo escuta efetivamente aquele pedido de ajuda ou ele reinterpreta o pedido de ajuda por aquilo que vai caber na teoria. Muito interessante. Né? Muito interessante. E poder escutar efetivamente que quando alguém diz que está nervoso, ele está nervoso. E entender esse nervoso. E não tem onde procurar no índice onde é que encaixa o nervoso na teoria, né? Exato. Ou a teoria no nervoso. Ou a teoria no nervoso. É um fato. É um fato. E entender aquele fato como real e não algo que precise ser encaixar, porque a minha percepção de muitos colegas psicólogos, nesse momento eu era coordenadora de uma clínica escola, e numa perspectiva que eu trabalhava com os profissionais, assim, escutem, parem de interpretar. E eles interpretavam, eu falava, para gente, o que vocês estão interpretando? Escuta a pessoa, a demanda dela. A interpretação é posterior, é depois, é mais tarde. Porque senão você não encontra os sentidos que aquela pessoa está dando para si mesma naquele momento. Ou seja, o nervoso de um não é igual ao nervoso do outro, então não tem como encaixar, né? Isso, não tem como encaixar. Estou nervoso, você está nervosa, são duas qualidades de nervoso diferentes. Eu preciso entender o que é que me põe nervoso e o que é que me põe nervosa. Exato. Né?
né? E o que eu fui encontrando é que, assim, o quanto esse movimento, né, de escuta interpretativa do psicólogo era uma maneira de dizer, a pessoa precisa de tratamento, então vai para a psicoterapia X, Y, Z, parará, parará, mas nem todo mundo que bate a porta precisa de tratamento. Né? De tratamento. Às vezes precisa de outro tipo de tratamento. Exatamente, não? De um outro tipo de tratamento, de um outro tipo de acolhimento, de um outro tipo de cuidado. Verdade. E aí depois do mestrado veio o doutorado na USP. Na USP. Que é, aí esse sim, deu fruto de livro. Esse livro aqui é Consultas Terapêuticas com Pais e Filhos, resgatando a experiência compartilhada do brincar. Que eu queria que você contasse um pouco para a gente, tanto do ponto de vista da tese em si, né, do doutorado, quanto da produção desse livro. Tá. Essa temática do doutorado tem muito a ver com a minha experiência na clínica. Eu atendo crianças e seus pais há muitos anos, desde, na verdade, a graduação. Me graduei em 1986, 87 eu já estava trabalhando na clínica e com crianças e adolescentes. Claro que naquele momento o meu trabalho era um trabalho que eu poderia nomear, entre aspas, de ortodoxo, no sentido de trabalha-se a criança, trabalha-se o adolescente em separado dos pais, e os pais têm momentos de orientação, vamos dizer assim. Num dado momento da minha trajetória, no meu percurso, atendendo especificamente uma menina, ela me propõe, e isso que é muito interessante também da clínica em psicanálise, né? Desde Freud são os pacientes que nos ensinam, não é? Ela me propõe algo que, assim, eu preciso conversar com os meus pais, algo que eles não escutam, e eu preciso da sua mediação. Não falou mediação na época, eu entendi que era uma mediação. E aí eu falei, tá, como que a gente vai construir isso? Como é que você está pensando? E aí fomos dialogando e construímos um momento que seria um momento em sessão, em horário de sessão dela, em que os pais estariam presentes e a gente iria dialogar com eles sobre os pontos, os temas que ela queria conversar. E isso me suscitou algo de assim, de alguma maneira, o resultado dessa conversa com os pais foi muito esclarecedora para eles e para a relação deles com a filha. Eu falei, isso é uma estratégia bastante interessante. Vou começar a botar isso em ação em outras situações. E aí fui colocando, claro que é necessário que os pais tenham uma disponibilidade afetiva e estejam não inundados pela angústia de ter uma problemática relacional com o filho ou com a filha, mas que eles estejam disponibilizados para, com angústia, estarem presentes, não estarem terceirizando, não estarem isentos da relação. Na medida que eu fui percebendo pais com essas possibilidades, eu fui propondo um trabalho de consultas terapêuticas, em que os pais participam no horário também da sessão da criança ou do adolescente, na medida em que o adolescente e a criança também se sintam seguros, confiantes de que podem ser si mesmos, é assim, para que isso se realize. Então, a tese do doutorado e o livro é contar essa trajetória, né, dessa ideia, dessa técnica que eu acabei desenvolvendo. Eu lembro que até na minha qualificação do doutorado, inicialmente eu estava discutindo ainda a parte de diagnóstico interventivo, coisas que tais, porque também comecei a colocar isso em prática na clínica psicológica da universidade onde eu leciono com os meus estudantes. Então, na época, também estava muito vinculado à atividade de psicodiagnóstico interventivo. E aí o professor Gilberto Safra, que era da minha banca e na qualificação, ele põe os 2 pés nas consultas terapêuticas, tá? Porque você já está fazendo isso. Eu falei, então tá bom. Ok. Então, foi um trabalho que eu continuo fazendo, que é muito interessante, que de fato abre possibilidades de um diálogo, de uma conversa, de um compartilhamento da vida e dos momentos difíceis da vida, não só dos momentos fáceis, né? Para a criança, e um empoderamento para o adolescente em termos de voz, em termos de um lugar de existência e de identidade que são próprios, né?
Então, eu observo que aquilo que muitas das vezes, em atendimentos de outra ordem, de outra forma, né, vamos dizer assim, levava 2, 3, 4, 5 anos de atendimento com uma criança, ou mesmo com um adolescente, em 1 ano e meio, 2, muitas das vezes as situações estão bastante encaminhadas e eles vão para a vida, vamos dizer assim. Bacana. E eu queria ressaltar que esse livro da Leliane, ele tem edição em português do Brasil e em Portugal. Foi lançado também em Portugal. Então, você, por acaso, você estiver aí nos vendo, seja de Portugal, ele está aí à venda também, tá? Então, nós temos aí a versão lançada aqui no Brasil e agora essa versão que é uma versão edição, né? Na verdade, não é a versão, é uma edição lançada em Portugal. E aí eu queria pegar esse gancho dessa paciente que te pediu ajuda para mediação entre ela e a conversa com os pais, o que ela precisava dizer para eles e que ela não estava conseguindo diretamente, sem uma ajuda, para a gente entrar um pouco na questão do que acontece agora, nesse momento, nesse mês de setembro, que é a campanha Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio, que esse ano tem um mote: se precisar, peça ajuda. Esse é o mote da campanha de 2024. E aí eu queria pegar esse gancho para apontar como é importante uma mediação nessa situação. Né? Quer dizer, a ideação suicida ou a tentativa de suicídio, ela é uma manifestação de uma profunda angústia que, não achando meio de ser expressa, ela busca uma finalização, um extermínio dessa angústia pelo extermínio da própria vida. Então, assim, a gente tem uma campanha aí bastante importante durante o mês de setembro, de 1 a 30 de setembro. Essa campanha, ela é uma campanha reforçada em setembro, mas é uma campanha que se estende ao longo do ano. Tem o seu ápice no dia 10 de setembro, como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Mas é bom ressaltar que é uma campanha que precisa estar presente na vida da gente 24 horas por dia, durante 365 dias por ano, e 366 quando o ano for bissexto. Exatamente, concordo Não plenamente. pode escapar um dia. Não pode. Então eu queria pegar esse gancho para a gente refletir um pouco sobre a importância que é, muitas vezes, a mediação dessa pessoa que está em sofrimento com relação à procura de ajuda. Né? Quer dizer, às vezes essa mediação não precisa obrigatoriamente ser um profissional da saúde mental, não precisa ser um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Pode ser ou amigo do lado, ou o parente, a esposa, o marido, namorada, colega de trabalho, enfim. Essas pessoas todas podem ser um instrumento de mediação para que essas pessoas possam se sentir acolhidas e encontrar espaço para expor e para cuidar da sua angústia, né? Que não resulte numa tentativa de suicídio. Sim. Eu penso que é bastante importante isso que você está trazendo e falando, né, Guilherme, que assim, dar voz, né, quer dizer, vivemos numa sociedade muito dura, que eu estou querendo dizer com isso, em que ou no caso das crianças e adolescentes, eles têm que estar, é quase que é uma exigência de sucesso, de conquistas, de realizações, antes mesmo deles terem o tempo para construir a si mesmos e a fazer suas escolhas. Não é à toa que é um segmento da população que o índice de suicídio tem aumentado absurdamente nos últimos tempos. Né? Quer dizer, certeza. Crianças, adolescentes e idosos. Depois a gente fala um pouco sobre os idosos também. Né? Então eu penso que e quando eu falo em sociedade dura, é nesse sentido dessa exigência, e por outro lado, nesta exigência há um entendimento de que eles têm que produzir, eles têm que apresentar resultado. Nisso, a voz e as necessidades simples, como brincar, como conversar, como contar histórias, e contar histórias até das próprias angústias, medos, sofrimentos, quaisquer que eles sejam, não tem espaço. Então é muito importante quando eu penso em dar voz, essa permissão, e não é uma permissão num sentido de autoridade ou de não autoridade, mas esse compartilhamento de poder perceber os outros que estão junto conosco e como que eles estão, né? Quer dizer, nesse sentido, estou querendo dizer para os pais, olhem para os seus filhos, vamos dizer assim.
E a gente saca quando um filho ou uma filha, um filho, está numa situação de assim, tá mais cabisbaixo, ou tá muito maníaco, ou tá muito agitado. O que é que está acontecendo aqui? E poder perguntar o que está acontecendo. E poder perguntar antes de dizer não pode. Você não pode ser assim, você não pode ser assado. Pergunte. O que é que está acontecendo? E pergunte desde sempre. Né? Muitas vezes até os meus estudantes falam assim, mas a criança fala, professora. Claro, Fala. se você dá espaço. Ela fala desde o útero. Desde o útero. Então, é espaço, mas é um espaço no sentido do que ela quer falar, não do que você quer ouvir. Exatamente. Então, eu penso que, e para os adolescentes também, cada vez mais, também tem, por toda uma sociedade, como eu falei, dura, mas competitiva e nesse sentido violenta, você tem que ser aquilo que é o meu desejo narcísico de quem você deve ser e não de quem você quer e pode ser. Eu penso que a mediação, como você falou, é esse compartilhamento, essa possibilidade de querer conhecer o outro sem estar pré-definido por mim mesmo. Eu amplio um pouco essa questão pensando o seguinte, a gente precisa deixar um pouco de lado a preocupação com o ser invasivo, quando a gente percebe que algo não está funcionando bem com alguém que você conhece, Sim. ou que você trabalha, que está ali perto, e que você regularmente percebe um comportamento fora do comum daquela pessoa. Né? Então, assim, a gente tem a tendência a dizer, não vou tocar no assunto porque eu não quero ser invasivo. Mas há momentos que eu acho que é necessário ser invasivo. Sim. É só uma questão de sensibilidade. Uma coisa é você dizer assim, você está muito estranho hoje. Isso. E outra coisa é você dizer, está acontecendo, tu está diferente, está acontecendo algum problema, está precisando de ajuda. No dia a dia eu conheço você de um outro jeito, tem algumas coisas diferentes, não é quem eu... Tem um estranhamento, contar sobre esse estranhamento, né? Eu acho que essa dificuldade, tem um estigma tão forte em torno da questão do suicídio, ou da ideação suicida, Sim. que as pessoas têm um certo receio de abordar como se abordar fosse provocar. Sim. Eu não vou perguntar se ela está com algum problema sério, porque eu posso provocar alguma coisa. Sim. É preciso lembrar que, às vezes, o dizer para o outro, tá tudo bem, posso te ajudar, tá precisando de alguma coisa, estou te percebendo diferente do cotidiano, do regular, o que está acontecendo? Isso pode desencadear a possibilidade que o outro entenda de que tem alguém que pode lhe dar suporte, que pode lhe dar apoio, né? Sim, concordo contigo plenamente. E eu penso que é uma confusão entre ser invasivo e ser disponível, ou estar disponível. Né? Estar disponível implica nisso, em poder se empatizar com o outro, né? Dizer, bom, tem algo acontecendo e eu quero saber disso que está acontecendo com o outro e estar auxiliando, estar presente naquilo que estiver acontecendo. Ser invasivo é na linha do que você trouxe mesmo, dizer, não pode ser assim, isso não pode estar acontecendo, que bobagem, quer dizer, desqualificar aquele sentimento, desqualificar aquela vivência, aquele momento de angústia ou de aflição ou de nervosismo, né, vamos dizer assim, quer dizer, aquele momento de vida que a pessoa está vivendo. Então, é importante que a gente possa, ao perceber algo, falar sobre esse algo, né? Não de uma maneira, como você disse, eu concordo, invasiva, mas de uma maneira acolhedora nessa disponibilidade. Vamos conversar sobre isso, eu estou disponível para conversar. Né? O conversar é o versar com, é o poder, né, vamos dizer assim, construir juntos um conhecimento sobre aquilo que está acontecendo e sobre um encaminhamento, uma solução para aquilo que está acontecendo. Que pode ser um tratamento psicoterápico, psiquiátrico, que seja, ou pode ser simplesmente a mão, tô aqui. Exatamente. Tô aqui. A mão amiga, um braço amigo, um ombro para chorar, um ombro para chorar. Às vezes faz um resultado imenso, né? Sim. Um resultado grandioso. Eu queria aproveitar para a gente, nesse contexto que a gente está falando, de apontar para as pessoas que existem alguns canais de pedido de ajuda. Né? A gente tem aí o CVV, que é um Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho bastante importante aí há muitas décadas, sobre esse suporte inicial. Quer dizer, não está bem, não sabe o que fazer, está pensando em fazer algum ato que lhe cause prejuízo vital. Ligar para o CVV no 188, tem um acolhimento, um eventual encaminhamento, uma orientação, ou até mesmo somente uma escuta, se for só isso que você esteja precisando. Além disso, também tem outros canais, como por exemplo o SAMU,
em caso de emergências pode ser acionado, o próprio resgate. Sim. E, conforme tem a orientação do nosso entrevistado da semana passada, o doutor Pedro, ele nos disse, inclusive, que assim, nesse tipo de situação, como médico, ele recomenda que procure um pronto-socorro. Procure um pronto-socorro, independente de ser dor de barriga, dor de cabeça. Está angustiado, a angústia é muito grande, é difícil de suportar. Procurar um pronto-socorro, porque ali no pronto-socorro haverá a possibilidade de fazer algum tipo de encaminhamento, algum tipo de indicação. Né? Existem outros caminhos aí de ajuda, como, por exemplo, o pronto-socorro do CAISM. O CAISM tem um pronto-atendimento que é muito bom, que fica ali na Vila Mariana. Sim. Na Major Maragliano. O CAISM está vinculado a uma faculdade, a uma escola, é uma clínica-escola. Então, eles têm ali todo um leque de atendimentos, desde emergencial até tratativos. Então, assim, tem alternativas. Tem. Busquem, procurem. Se estiver sozinho, não tiver condição, não tiver ninguém por perto, procurem esses canais que há a possibilidade de atendimento e de ajuda pontual. Né? Pontual. Mas, volto a dizer, uma das coisas muito importantes nesse momento é o entorno. São os familiares, amigos, namorado, namorada. Não negligenciem, não é bobagem, não liga para isso, isso vai passar. Apoie. Se não souber o que fazer, procure informação de como ajudar essa pessoa. Sim. Existem canais que você pode conseguir obter informações de como ajudar, né? Com certeza, com certeza. Apoiem, auxiliem. Muitas das vezes, nesses momentos, por conta dessa carga de angústia excessiva ou inundante, e que a pessoa fica perdida nela mesma e no sofrimento, né? O apoio familiar, o apoio do entorno, da rede de apoio, né? Quer dizer, dessa rede de apoio que é família, que são amigos, namorados, namoradas e assim por diante, é fundamental até para poder pensar, vem cá comigo, nós vamos ali no CAISM, vamos ligar para o CVV, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que às vezes é só o que a pessoa está precisando, é de alguém que segura a mão e vá junto. E vá junto, e vá junto. Então, além do CAISM da Vila Mariana, tem o CAISM no próprio Hospital São Paulo, ali junto à Unifesp, e a Unifesp tem um pronto atendimento para pessoas em luto ou em situação de depressão, então também tem um pronto atendimento nesse sentido. Né? Depois agora de imediato eu não tenho todos os dados, mas eu te passo para você poder... Isso, a gente deixa os links aqui na tela da entrevista, a gente põe todas essas informações que você nos passar. Sim. Eu queria só ressaltar um dado aqui, já que a gente está falando com uma pessoa que é especialista no trabalho com adolescentes e crianças. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte depois de acidentes de trânsito, de tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexo, cultura, classe social e idade. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, de 2016 a 2022, a gente não tem estatísticas mais recentes, houve um aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes entre 15 e 19 anos, chegando a quase 100 mil nesse período. Então, assim, é um índice muito alto, é uma questão bastante consistente de se prestar atenção, que é essas duas pontas, né? Adolescentes e idosos. Os adolescentes, por conta das questões todas que envolvem a adolescência, as angústias juvenis, a necessidade de se preparar para o mundo adulto e todas essas questões que permeiam a adolescência normal, né? Como diz a Beresturi. Sim. E, do outro lado, os idosos, que por conta da solidão, o abandono familiar, o término do período de trabalho, o período que deixa de ser produtivo, passa a ser uma pessoa mais voltada para o doméstico, a família que não dá atenção, os familiares que abandonam. Então, assim, há um alto índice de suicídio também nessa população. E eu queria aproveitar agora para fazer a dica da semana. Eu queria dar, além do livro que a gente já apontou aqui, da doutora Liliane, que ela publicou no Brasil e em Portugal, eu queria dar a dica desse livro do Andrew Solomon, Um Crime da Solidão, Reflexões sobre Suicídio. É um livro bastante voltado para quem trabalha com saúde mental, mas também é um livro com uma linguagem extremamente acessível,
para quem não trabalha com saúde mental. Uhum. Se você tem alguém, conhece alguém que já teve algum tipo de tentativa de suicídio ou tem ideação suicida e você quer conhecer um pouco mais sobre esse tema tão delicado, esse livro do André Solomon, André Solomon é o nome, a pronúncia correta, Um Crime da Solidão, é bastante importante de ser acessado. E como eu sempre digo, piscou tem dica, fica esperto. Liliane, Sim. Eu queria que você contasse um pouco para a gente da tua experiência como psicanalista, com consultório, com coordenadora e supervisora de curso de psicologia, da ocorrência e da incidência de pacientes que buscam ou que são levados por familiares com o intuito de tratar dessa questão da ideação suicida ou mesmo de terem tentado o suicídio. Assim como os dados que você acabou de nos apresentar, tem sim muito mais pedidos, né, de atendimento, seja no consultório particular, seja nas clínicas de escola, onde eu supervisiono casos clínicos, também pessoas em sofrimento, o atendimento de pessoas em sofrimento, o pedido de ajuda por ideação suicida ou por já ter realizado tentativas de suicídio. Eu penso que a faixa de idade está bem marcada, entre 15 e 25, 29 anos, sim. Entendo que são muitas as determinações, né? É multideterminado, não dá para a gente entender a tentativa de suicídio ou a ideação suicida como sendo algo que, assim, sofreu tal coisa, então, quer dizer, como se fosse causa e efeito, única e exclusivamente, né? Tem todo um percurso da história de vida, da história dos relacionamentos daquela pessoa consigo mesma, com o mundo, com a situação de trabalho, com a vida profissional, vamos dizer assim. Claro que a gente está falando de adolescentes, mas também de adultos jovens. Mas o que eu penso que tem uma marca comum, né, em quase todos eles, não dá para generalizar, obviamente, se sentirem fracassados. Fracassados como pessoas, fracassados como namorados ou namoradas, fracassados como trabalhadores, fracassados. Né? Eu volto àquilo que eu falei da sociedade muito dura, no sentido de que, e até o que a gente vê nas mídias sociais, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo bem, e eu não estou bem de repente. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar representando essa única faceta de mim mesmo que é eu bem. E nos momentos em que não estou bem, as pessoas entendem isso como um fracasso, né? E não como algo que perpassa a vida humana. Então, essa exigência que é de fora para dentro, mas que está colada dentro da gente também, de que eu tenho que estar completamente, integralmente, bem o tempo inteiro e em todas as situações, acaba implicando numa constante de inadaptações, impossibilidades de existir, impossibilidades de se sentir pertencendo aos lugares e às relações. Então, eu penso, claro, volto a dizer, não estou fazendo uma generalização que toda e qualquer situação perpassa por isso, mas tenho encontrado mais como motivações esse sentimento de fracasso, ou mesmo outro sentimento de não se sentir si mesmo. Eu não consigo ser eu não consigo colocar eu como de forma espontânea. É isso que eu estou querendo dizer. Eu ouvi um diálogo no ônibus, eu gosto muito de andar de ônibus, eu saio muito pouco de carro porque eu não tenho muita paciência com o trânsito, e eu ouvi um diálogo muito interessante de um casal de jovens, era um moço e um rapaz que estavam atrás de mim, que a menina dizia para ele assim: mas você quase não posta nada nas redes sociais, eu não vejo nada teu no Instagram. E ele respondeu: por quê? Eu não faço jus, eu não correspondo a essa realidade das redes sociais. Mas ele falou isso muito tranquilamente, sem nenhum toque, nenhum tom de angústia. Eu não faço parte, se eu for postar do jeito que eu sou, como eu sou mesmo, eu vou ser motivo de chacota. Porque eu não tenho aquela... Imagina, eu não tenho o carro do ano, eu não tenho a roupa do ano, eu não estou lindo eu não malho, eu não vou para academia, eu não visto roupa de grife, entendeu? Mas ele assim, falando de uma forma muito leve, não era uma queixa. Então, para que eu vou ficar postando as coisas para me sentir ridículo? Então tem muito a ver com essa coisa, né? Quer dizer, algumas pessoas não conseguem ter essa naturalidade de dizer: eu não vou postar porque eu não vou ficar fazendo papel de bobo. Sim. Mas grande parte tem essa coisa de querer fazer jus à expectativa. A expectativa. Então essa expectativa exacerbada do social sobre o indivíduo,
é um peso muito forte, né? É um peso muito forte e faz uma dicotomia, como se o indivíduo estivesse falhando com a sociedade. Exatamente. E separando, quando nós, indivíduos, somos sociedade, e a sociedade é composta por indivíduos. Então, não há distinção entre uns e outros. Agora, há uma exigência de que a gente cumpra um padrão. E muitas das vezes as pessoas não, na verdade, não tem nem que cumprir nenhum padrão, né? Na verdade, não existe um padrão único e absoluto, ou uma verdade única e absoluta de como as pessoas devem e precisam ser. Mas isso é sentido como fracasso, né? Então, E aí a angústia fica desse tamanho, né? Fica imensa. E falta espaço para expô-la, para pôr para fora, e às vezes o caminho é pensar em exterminar a angústia de uma vez por todas. Né? E aí entra a ideação suicida, as tentativas de suicídio e muitas vezes o próprio suicídio. Então, mas aí eu quero voltar contigo em um outro aspecto, que é dos mais jovens, né? Dos jovenzinhos, e depois falar dos idosos também, que tem a ver com 15, 16, 17 anos, que estão no momento também de busca do futuro, de um presente futurizado, não sei se essa expressão existe, mas estou brincando com isso, e que entram em crises de ansiedade muito altas, né? Porque eles têm que apresentar já no presente aquilo que eles estão construindo para o futuro. Então há uma exigência também dos pais deles mesmos, da escola, de assim, o que você vai ser quando crescer, hoje, já, agora, não é daqui a pouco. Né? E eles já estão crescendo, eles estão em processo de amadurecimento. E alguns dos jovens dessa faixa de idade, que eu também atendo no consultório e também lá nas clínicas, né, de psicologia, o que eles trazem é assim, mas eu ainda quero ser adolescente, não quero ser adulto. Por que eu já tenho que ser adulto? E outros já adultos, jovens de 21, 22, assim, ninguém me ensinou a ser adulto. E eu virei adulto. E aí agora eu tenho que pagar a conta, tenho que fazer isso. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Quer dizer, então, os processos de se tornar pessoas nos diversos momentos, né, desse processo de amadurecimento estão sendo queimados, estão sendo interrompidos, estão sendo não compartilhados, um pouco na linha até do que falávamos em outro momento. As avós ensinavam as mães a serem mães, os pais ensinavam a gente, olha, agora está numa faixa de idade, a gente precisa ser... O que é ser um adulto? E conversávamos sobre isso. Não, agora você virou adulto, se vira para ser adulto. Não, e hoje em dia acho que tem essa coisa muito forte de, eu sei cuidar dos meus filhos, não preciso de ninguém dando palpite. Nem das próprias mães, às vezes, né? Existe acho que uma geração que não dá muita importância a essa sabedoria dos mais velhos, mães e avós, por acharem que poderiam ser interferência. Sem ter até aquela capacidade de filtrar, né? Quer dizer, você ouve as orientações e aí você filtra, não precisa descartá-las. Exato, exato. E aí a gente entra nesse aspecto também do alto nível de suicídio em idosos. Porque se sentem inúteis, né? É claro, se sentem inúteis, desqualificados, desvalorizados, deslegitimizados, eles não têm mais legitimidade, né? E acabam sendo, se sentindo como pessoas descartáveis, eles já estão descartados. E eu penso muito na linha do que você disse, né, Guilherme, que assim, é importante, claro que eles podem não estar atualizados. Sim, não estão, ok. Mas isso não quer dizer que não haja uma sabedoria, um conhecimento. E que a gente pode ouvir e dizer, bom, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou usar. Filtra, né? Filtra. Tem coisas que você pode ouvir e filtrar. Certamente você ouve da sua mãe, a dona Gislaine, sugestões e palpites que você ouve, recebe com atenção e com respeito, mas fala, não, isso não serve para mim. Com certeza. Não preciso usar isso. Então, é ter a capacidade de, assim como com os jovens, conseguir deixar que eles se maturem, né, ou se formem, com os idosos, deixar que eles exponham a sua sabedoria e filtra. Né? Então faz uma filtragem. Se dá para absorver tudo, absorve. Se não dá, filtra, absorve o que é possível. O que é possível. Foi um prazer enorme conversar contigo aqui hoje. A gente teria assunto aí para muitas horas de papo. Com certeza. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei da tua agenda, que é uma agenda complicada. Obrigado pela generosidade, pela disponibilidade de estar aqui hoje conversando comigo. Só tenho a agradecer. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho, por esse bate-papo, por esse momento de conversa tão agradável.
e que espero que tenha auxiliado as pessoas a refletir sobre cuidar dos outros. Precisamos cuidar uns dos outros, na verdade. Obrigada, Guilherme. Obrigado a você, querida. E essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre E-mails, com novidades toda quarta-feira. Esse mês de setembro, toda quarta-feira, um convidado falando sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Um papo leve, informal e, por que não, divertido. E já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira. Vem com a gente!